Sejam bem-vindos ao Podcred, o podcast oficial do Conacred. Eu, Tony Moreira, tenho a grata alegria e oportunidade de estar diretamente do maior congresso de crédito agro da América Latina, o Conacred, conversando com as feras, e aqui nesse episódio, literalmente, as feras. Aquelas que vêm fazendo a diferença no mercado, vêm deixando legado, construindo o futuro, com todas as soluções, serviços, produtos que vêm construindo dentro do setor de crédito agro, trazendo muita inovação para tudo aquilo que a gente tem a discutir nesse episódio de agora. Eu não vou ficar queimando muito largada aqui, como já é de costume, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas especialistas, uma delas é sócia na Aroni Coutinho Advocacia e especialista em Direito Empresarial e Reestruturação. A outra é coordenadora jurídica também na Aroni Coutinho Advocacia, com ampla experiência em gestão de passivos e condução de processos de recuperação judicial. Então, com vocês, nada mais e nada menos do que doutora Priscila Aroni Coutinho e doutora Marcela Cavallo. Sejam bem-vindas ao Podcred. Obrigada, Tony. Agradeço mais uma vez pelo convite e vamos bater esse papo. Estou muito ansioso por essa conversa. Obrigada pelo convite, Tony. Também estou muito feliz e ansiosa para bater esse papo, porque é um tema que a gente gosta bastante. Gente, falando em tema, eu vou pegar o gancho da doutora aqui, porque é um tema que eu também gosto, eu tenho certeza que você gosta. Você que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo YouTube, já aproveita. Esse episódio ele precisa chegar no mínimo a 1.000 pessoas. Então, para isso, vai lá, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa seu comentário, faça com que esse episódio ele se torne ainda mais rico. Porque o tema, ele é de prejuízo à oportunidade. A face estratégica da recuperação judicial. RJ, meu povo, é de RJ que a gente vai conversar, né? E falando sobre RJ, quero começar com a senhora, doutora, com você, doutora Priscila. Por que é importante a gente mudar a forma como o mercado ele tem enxergado a recuperação judicial? Muito nós escutamos e nós sabemos também que há a face bonita, a face importante, a face estratégica, mas com o boom que a gente teve nos últimos tempos, tá difícil de enxergar esse outro lado da face, doutora. Bom, vamos lá. Acho que a gente pode começar até do próprio espírito da legislação quando trouxe esse instituto aqui para o Brasil, né? Ele é um instituto que veio dos Estados Unidos e a lógica, por mais que a gente pense nas benesses para o devedor, e a gente vê muito, né? Nós advogamos para credores. Então, hoje, com o aumento exponencial dessas RJs, algumas sendo utilizadas de forma deturpada, a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe sobre isso, mas a gente pensa muito na RJ como um instrumento para beneficiar o devedor, quando no fundo ela foi criada para beneficiar os credores. Né? A intenção é a gente juntar todo mundo, né, numa mesa de negociação. Ela tem muito mais um caráter negocial do que qualquer outro processo judicial. Né? Então, quando a gente pensa em estratégia, aí a gente vai falar com um pouco mais de detalhe, mas é como eu credor, posso ser mais ativo, ter uma postura mais ativa antes, durante e pós-RJ. Né? E não simplesmente esperar as fases, esperar um plano aprovado, porque realmente aí a gente vai sentar e vai dividir o lenço. Mas tem bastante coisa que dá para a gente fazer e eu acho que o primeiro para a gente pensar é isso, é um chamado aos credores para, vamos negociar? Como que eu consigo me manter na atividade e não o contrário? Né? Então acho que para a gente começar dá para a gente ter essa ideia. Com certeza. Viu que quando eu disse que era uma fera, eu não estava brincando, ela chegou chegando, gente. Doutora, consegue enxergar essa face de uma outra percepção ou a gente também é nesse sentido mesmo? Não, eu acho que é exatamente nesse sentido. Obviamente, quando a gente fala da recuperação judicial, muito se especula, muito se pensa. Quando um credor ele recebe a notícia que um devedor dele está em recuperação judicial, ele é, obviamente, tomado, né, por aquela incerteza. E agora, vou receber, não vou, o que vai ser? Mas, assim, se a gente olha para isso de forma pragmática e se existe a mentalidade estratégica desse credor, de sentar, entender, vamos entender essa RJ, vamos ver quem é esse devedor, entender
o espírito daquilo que ele está propondo, vamos participar. Se existe esse movimento, tende a ser um processo menos doloroso, um processo mais fluido. E às vezes, obviamente, caso a caso, o desafio ele existe, mas ele tende a ir por um caminho um pouco mais satisfatório, né? E o oposto às vezes acontece. Então, se existe aquele pânico, não, agora a gente não vai receber um fechar de olhos, né? Então, você pega aquele devedor em recuperação judicial, trata ele como se ele já não existisse mais, se ele não tivesse jeito, se ele não vai mais operar, exclui ele ali do seu negócio. Por outro lado, você fecha muitas portas que poderiam ser abertas nesse caminho. Perfeito. Assim, para a galera que está acompanhando a gente, que vai estar escutando esse episódio depois, é construído ali, eu não sei se esse é o nome correto, vocês me corrijam, uma proposta para que a SRJ, é o termo mesmo? Eu acho que a gente, vamos começar do início, né? Começar do início. Mas antes da RJ, então eu enquanto credor, como que eu posso agir de forma estratégica? Tem por óbvio, as questões relacionadas à própria análise de crédito, e hoje aqui, né, no evento a gente ouviu bastante coisa relacionada a isso, que você começa com o histórico desse devedor a entender alguns movimentos, desde um aumento da alavancagem, já tem indícios, não é de uma hora para outra, né? Tem vários estudos que dão conta que nos últimos 3 anos de atividade, ele já começa a dar alguma pedalada, ele começa a aumentar a alavancagem, ele já não tem o mesmo poder de compra, a gente consegue ver um aumento das ações judiciais propostas contra ele. Então, você já vai vendo que tem ali alguns indícios. Então, e diante disso também, hoje, quando a gente fala em recuperação judicial, por mais que hoje a gente vai falar da parte mais otimista, né, como a gente pode ser estratégico, vamos falar real. É um instituto que, no geral, não deu certo aqui no Brasil. Né? Seja porque o uso não é o mais correto, ele não é o remédio correto para aquela situação, em boa parte das vezes, seja porque a recuperabilidade dessa empresa acaba não acontecendo, né? Você tem duas formas, né? Quando você realmente, aquele remédio é o devido, ou é uma empresa que eu consigo fazer uma renegociação prévia, assim, essa postura ativa dos credores acaba tendo bastante eficiência. Então, eu já estou vendo que o cara já não está indo muito bem. Cara, vou pedir garantias diferenciadas, né? Até por um instituto, no geral, não dá muito certo, vou pedir garantias que eu possa ter uma possibilidade de executar extracongursalmente, né? Eu vou trazer terceiros, então eu estou entendendo um conjunto ali de grupo econômico, vou trazer terceiros ali como fiadores, como avalistas da operação, ou vou trazer uma garantia fiduciária, ou vou trazer uma CPR. Tem várias discussões, né, com relação até à extracongursalidade, que às vezes a gente não consegue executar fora, porque aquele bem foi considerado essencial, por exemplo, né? Mas ainda assim você consegue discutir, né? Então, o pré-crédito é essencial você ter estratégia e entender a conjuntura ali daquele devedor. Muitas das vezes ele tem várias empresas, ele não é só agro, às vezes ele tem uma transportadora, ele tem N outras atividades. Perfeito. E quando ele vai entrar em recuperação judicial, ele puxa todas as empresas para aquilo. Então eu tenho que ter uma análise conjunta, né, daquele grupo econômico no momento que eu vou conceder o crédito, no momento que eu vou exigir aquelas garantias. Então, acho que aí é onde começa a estratégia, né? E aí a gente vai seguindo aí com o episódio para a gente falar no decorrer da ação, né? Claro. E assim, até mesmo falando sobre esse decorrer da ação, a gente passa por diversas... A gente sabe que o agro ele é cíclico, né? E aqui eu não estou falando nem de safra e safrinha, a gente está falando mesmo desses períodos de alta e desses períodos de baixa, né? Que a gente, no caso, acaba tendo. E isso ele vem desde questões climáticas, né? Então a gente sabe como que as catástrofes, no caso, elas vêm, no caso, interferir de maneira a prejudicar e até mesmo deixar o crédito mais caro ou então inacessível, dependendo de alguma região do país. Questões geopolíticas podem estar afetando isso. E agora também, no meu ponto de vista, essa instabilidade jurídica, né? Vamos colocar assim. Porque até então,
quando o clima pesava ou quando uma geopolítica pesava, o jurídico segurava, né? E daí eu vejo, e era o jurídico que às vezes conseguia até fazer com que a margem de crédito ela continuasse mais acessível ali. E daí onde era a segurança hoje, meio que virou um comércio, né? Existe uma bala de prata para sarar isso, doutora? A senhora vê uma solução a curto prazo? Doutora Marcela, doutora Priscila. Marcela, me complementa. A bala de prata não existe, né? Mas assim, tem medidas para a gente tentar mitigar. Mas de fato, a insegurança jurídica hoje é uma dor, né? A gente compartilha lá às vezes decisões que a gente se revolta muito, né? Eu acho que a questão da extraconscursalidade é um ponto que traz muita insegurança hoje. E muitas das empresas que a gente atua são empresas multinacionais. E aí você vai explicar para o gringo: olha, então, mas eu não fiz alienação fiduciária, eu não vou conseguir botar a mão nesse grão? Então, veja bem, não, você não vai conseguir porque foi considerado essencial. E essa questão do grão, né, da essencialidade do grão, a gente tem em nível de STJ consolidado o entendimento que não é um bem, não entra nem no conceito de bem de capital, né, porque o bem de capital é o que de fato vai te propiciar a produção. Então, eu posso pensar numa essencialidade na própria área, né? Na terra que ele está ali produzindo, ou no maquinário, ou num silo. Mas quando eu falo da produção, ela não é essencial. Só que aí vem um juiz que interpreta, né? Ele vai ao infinito e além, né? Porque tudo que eu consigo fazer caixa, eu vou precisar para fazer jus ali ao pagamento do plano. Então, a gente tem esse tipo de decisão que acaba deturpando. Tem casos também, outra alternativa é trazer terceiros garantidores, como a gente falou. Mas aí ele coloca na RJ esses terceiros também, né, e que muitas das vezes nem estão na operação. Né? E é justamente para tentar blindar o patrimônio de todos ali que estão envolvidos, né? Então, infelizmente, assim, bala de prata não tem, mas a gente tem, de novo, se eu sou um credor que tem uma postura mais ativa, seja o antes, seja durante o processo, eu incomodo. Então, quando eu incomodo, vamos falar quando a gente já está dentro da recuperação judicial. O administrador judicial, ele vai pensar, ele vai falar, cara, essa advogada é uma penteira. Ela enche o meu saco. Então, vamos fazer um acordo para tirar ela daqui? Porque tudo que eu estou fazendo, ela está ali auditando. Ela está botando a mão. Tá de olho. Ela está de olho. Ela está vendo toda a documentação que eu estou apresentando, o que faz sentido, o que não está impugnando. Cara, vamos fazer um acordo separado para tirar essa pessoa do processo? Isso é uma estratégia. Por exemplo, não é uma bala de prata, mas é uma estratégia. Então, é muito assim, o caso a caso, e a postura do advogado faz muita diferença. Né? Aí eu não sei, mas você complementa. Eu acho que eu vou complementar, talvez até depondo contra o meu trabalho, mas assim, quanto menos discussão para o judiciário você conseguir deixar, é melhor. Né? No sentido, vou explicar o que eu estou dizendo aqui. Claro. Se a gente tem um pré-contencioso ali na hora do crédito, em que são estabelecidas questões que geralmente, quando não estão muito claras, acabam gerando uma discussão judicial, você tem mais previsibilidade do que você está fazendo. Então, a questão da garantia é muito importante. A gente sabe, hoje, por exemplo, que a alienação fiduciária é o que não se discute judicialmente sobre o fato dela ser extraconcursal. A discussão ela entra na questão de essencialidade, aí é uma outra etapa. Mas o fato desse crédito ali, com esse tipo de garantia, não ser submetido à recuperação judicial, isso é claro, isso não gera discussão judicial. Agora, a gente tem a questão da garantia pessoal, que é um plano B, que a gente fala quando não é possível ter a garantia, né? Ter essa alienação fiduciária. Isso é um passo bacana. Você geralmente consegue ali garantir, ainda de uma forma parcial, uma execução paralela. Mas aí entra a questão do grupo. Então, antes da gente colocar esse fiador, vamos entender quem é ele, ver se isso vai virar uma discussão judicial. Então, quanto mais a gente conseguir moldar o pré, melhor. Porque o judiciário, infelizmente, ele é uma caixinha de surpresas. A gente, às vezes, sabe, tem lá o argumento, a gente tem uma tese, a gente confia, acredita na tese, mas, às vezes, essa tese ela vai colar lá no STJ, né? A gente tem uma primeira instância que vai ser contra. Isso tudo é tempo. E a gente sabe que para o credor o tempo é dinheiro. Com certeza. Né? Então, com certeza. Evitar, tentar fazer um pré-contencioso sólido, evita algumas discussões na hora de executar. Isso com certeza ajuda bastante. Mas a bala de prata, infelizmente,
Ainda não conheço ela. Só para complementar o que Claro. que a Má falou, porque muitas das pessoas que vão nos ouvir não são jurídico. É isso, né? isso aqui para furar a bolha Então, mesmo. vamos entender isso da extraconcursalidade, como a Marcela falou. É extraconcursal, só que a consequência, se aquele bem é considerado como essencial, é que eu vou ficar distrito ao stay period. Você já deve ter ouvido Sim. algumas vezes que é o bendito do prazo, que para tudo, ninguém consegue botar a mão, ninguém consegue executar, congelou. E a lei fala, de novo, né, em 180 dias, prorrogáveis por 180 dias. Mas, na prática, a gente tem caso lá no escritório que está 3 anos no stay period. E aí, acontece do cara que é extraconcursal... Pode? Então, pela lei, não. Mas, na prática, a coisa vai se prorrogando. Então, ele ainda está se organizando, não pode mexer. E Então, tem como recorrer, doutora? a gente recorre. Sim. A gente recorre. Então, assim, esses casos, não é a regra, mas às vezes acontece. E aí você fica assim, eu tô 3 anos esperando e às vezes o credor que é concursal já está começando a receber do plano e eu tô ali parado. Nossa. Né? Então, são coisas do nosso judiciário que, infelizmente, fogem ao controle de qualquer advogado. Né? Mas vocês falando, minha cabeça está fazendo um monte de dúvida aqui. Vamos teoria. responder, tentar, E né? assim, acredito eu, na verdade acredito não, tenho certeza absoluta que vocês têm acesso ao mercado. Revendas, indústrias, cooperativas, que são os clientes de vocês também. Vamos lá, no meu raciocínio, vamos ver se eu estou pensando muita bobeira aqui. Vocês como escritórios de advocacia, e daí vocês têm visibilidade talvez de que algum produtor vai abrir alguma RJ, vai ali lançar RJ. Diante de daí eu não sei se pode, talvez por questões de compliance, tá? Mas assim, diante dessa possibilidade e sabendo que talvez você tenha um parceiro lá na indústria, sabendo que tem um parceiro que vai ser atingido por conta da abertura da SRJ, não seria amigável, acho que essa pode ser a palavra, doutora Priscila, doutora Marcela, chegar e ligar lá para uma indústria, por exemplo, falar assim, amigo, amiga, olha só, fulano aqui tá abrindo uma RJ, o que a gente consegue fazer de acordo aqui? Para quando você consegue receber? Não pode ser uma das possibilidades, talvez, ou não pode haver esse contato? Pode. E, assim, eu volto mais, que acho que uma das grandes estratégias é trabalhar em conjunto. E aí a gente fala crédito, comercial e jurídico. Que quem vai ter a primeira informação não somos nós, é o comercial. Ele vai ter o termômetro ali do que está acontecendo, se ele está dilapidando patrimônio, está ali na região. Então as coisas, os movimentos vão acontecendo. E comercial esperto também, né, doutora? Porque tem Exato. produtor que cozinha o gerente tem. o regional Não, ali, com certeza, né? Com certeza. Quando o cara tá mal intencionado, né, e pretende burlar, é um outro cenário. Mas, no geral, o comercial vai ser o primeiro termômetro ali, né? E aí tem que estar todo mundo muito unido ali e compondo a estratégia junto. O ideal, se eu já tenho algum indício que está em vias de, cara, já chama o cara para renegociar. Porque o ir para o judiciário, nós atuamos com contencioso, a gente vai falar contra a gente, mas o ir para o judiciário tem que ser o último caminho. Então, se eu conseguir uma composição antes, é o melhor dos mundos. Né? A gente acaba ficando sabendo quando o negócio já aconteceu. Entendi. Quando a ação já está ali proposta. Ou às vezes, e o que está sendo muito comum também? Às vezes o processo está correndo em segredo de justiça, porque eles estão entrando com uma cautelar, porque querem fazer uma negociação, alguma mediação, então prévia. Então, você não dá conhecimento ao mercado, aquela ação já existe, e só depois que a gente consegue, de fato, ter acesso ao processo. Né? Então, assim, a gente é tipo o marido traído, a gente é a última a saber, tá? Mas se a gente sabe, com certeza, dividir as informações, isso não é antiético. Claro. Né? E a negociação prévia também está dentro do que é permitido. Inclusive está na lei. Inclusive né? está na lei. Então, é um caminho que a gente tem usado bastante. E a gente tem orientado bastante os nossos clientes. Se permitir uma negociação mais aberta, porque, sendo bem pragmática, a gente tem aquele devedor que está em vias de entrar com uma RJ. Você não tem lá um crédito que vá ter algum tipo de tratamento especial. Você vai cair lá no bolo, junto com os demais credores. Essa é a sua atualidade. O que vier daqui para melhor, para você está ótimo. Então, assim, vou falar aqui em parâmetros gerais. Assim, um crédito, que é o que a gente chama de quirografário, que é aquele crédito
sem nenhum elemento que o puxe para algum tipo de prioridade, ele tem, em média, 80%, acho que 75% é a média, né, de deságio, mas assim, na prática a gente vê bastante 80%, 85%, então a gente está falando de um deságio super alto, a gente está falando de uma carência de 2, 3 anos para começar a receber e pagamentos de 10 a 20 anos, ou seja, nada, né? Você não tem nada. É muito, muito agressiva essas propostas que acabam passando para isso. Então, se a gente aceita esse cenário, a gente olha, esse devedor, esse é o caminho que ele está indo. Qualquer negociação um pouco melhor que isso, ou seja, para receber à vista, com esse mesmo deságio, isso já está no lucro. E às vezes é difícil no começo o cliente aceitar isso, né? Ele quer vir ali com uma negociação dentro de um parâmetro normal ali. Vamos lá, colocar um juros. Ele fala que o que é o normal, o que a gente pratica em casos, né, corriqueiros. Agora, se a gente já está nessa sombra da recuperação judicial, é uma conscientização que a gente busca fazer mesmo, de que, às vezes, não receber redondinho daquele jeito que você quer, mas não entrar na recuperação judicial, você já ganhou. Já ganhou. Zero. Exato. Esse é o ponto. E assim, por aquilo que vocês têm acompanhado dentro do setor, tivemos um boom. Os produtores, eles estão cumprindo? Porque daí é um outro ponto, né? Chegou, fez o projeto, foi aprovado, enfim, agora chegou a hora de pagar. A gente sabe que tem a questão da indústria continuar, no caso, fomentando o negócio dele para que ele continue tendo produção, que isso é vantajoso também para o mercado, né? Ter esse tipo de atitude. Mas e aí, o produtor, ele está pagando? Então, vamos voltar até um pouco, né? Você comentou, uma das razões que a gente atribui ao boom de RJs foi a permissão do produtor rural ingressar com pedido. E aí isso vai cascateando, né? Primeiro elo ali acaba sendo a distribuição e assim vai. A gente percebe, de novo, o uso deturpado do instrumento, porque muitas das vezes não é o remédio efetivo para aquele caso em específico. E eu vejo que, na maioria das vezes, o produtor ele é induzido a entrar, até falando maus profissionais da nossa classe, que oferecem a RJ como um produto, né? Para você, você vai conseguir... Especialista em RJ. Exato. Né? Quem nunca viu, né? Num TikTok, no Instagram, enfim... E aí ele não tem ideia das consequências com o ingresso de uma ação desse tipo, como que ele vai ser visto no mercado. Ele vai ter uma super restrição ao acesso ao crédito. A RJ é um processo custoso. E para além disso, assim, todo mundo perde credor e perde devedor. Quem ganha isso aí vai ficar gravado, né? Mas quem ganha é administrador judicial, que ganha dinheiro dentro das RJs, precisa ser remunerado e tem muitos bons profissionais, não estou deturpando a classe, mas ele ganha dinheiro com isso. Mas para o devedor é ruim entrar com a recuperação judicial, principalmente quando ela não é o remédio apropriado. E aí, voltando, e por não ser o remédio apropriado, aí entra de novo a estratégia do credor, do advogado do credor, desde o início desse processo. Então, existem documentos que são essenciais para você entrar com pedido de recuperação judicial. E a gente conferir, realmente ele apresentou todos esses documentos? Sim. Porque na origem você já mata isso. E aí já pode não ter o processamento, né, o deferimento do processamento disso. Agora, na prática, estão cumprindo o que pelo menos as que a gente participa, algumas sim, outras não. Acaba tendo benesse também o credor que entra com uma postura, como você comentou, fomentando, né? Às vezes você vai explicar isso de novo, né? Para o gringo, olha, mas o cara, eu já estou perdendo aqui, eu tenho que continuar vendendo para ele? Sim, você vai ter que continuar vendendo para ele, porque é a forma de você garantir algum recebimento. Eu percebo, doutora, nesse sentido de que, principalmente o mercado chinês e o mercado indiano, que vem chegando cada vez mais com força, eles não conseguem entender. O americano ainda consegue entender um pouquinho, mas o chinês e o indiano, ele fala assim, cara, cobra a vista. Fala assim, cara, aqui é o Brasil, não funciona a vista. Lá no escritório a gente tem russo, a gente tem matriz africana, né, de Marrocos. Cara, você explicar para os caras é diferença cultural, japonês, empresa japonesa, que é tudo certinho. E aí? Né? Então, é muito complexa essa relação. Mas, de fato, assim, é um instituto que tem muita dor no processo. Né? Então, tem que ser bem pensado. E pensado, em especial, do lado do devedor, porque ele perde.
ele perde relacionamento, ele perde Liberdade. liberdade. Isso é importante, né? Esse é o ponto, né, que ninguém fala para esse devedor. Né? Vende-se aquela ideia de que ele vai ter um prazo para pagar, ele vai pagar só 20% do que ele deve e todo mundo vai ser obrigado a aceitar. Só que ele tem lá a figura do administrador judicial que vai olhar cada passo que ele dá. Se ele tiver que demitir lá alguém, ele vai ter que dar uma satisfação. Teve um probleminha ali num contrato, ele vai ter que dar uma satisfação. Ele tem lá um Saiu papagaio. uma coisa do palheiro, vai ter que justificar. Exatamente. Ele perde a liberdade de atuação. Ele perde, em boa parte da atividade, ele perde até uma certa liberdade de negociação, porque você não tem. Às vezes você pega aquela pessoa que está submetida ao plano, você não consegue, por exemplo, negociar com ela um contrato abatendo alguma dívida, porque ela está submetida à recuperação judicial, então você não tem essa liberdade de negociar. Existem meios de recuperação da empresa que são menos agressivos. Óbvio, você tem outros requisitos, existe um certo grau de limitação, só que a recuperação judicial ela é extremamente agressiva para o devedor. Eu acho que para a gente ver a questão do cumprimento, do meu ponto de vista, ainda está um pouco cedo, né? Esse boom. A gente tem alguns planos sendo cumpridos lá no escritório, mas ainda muito no começo. A recuperação, ela se estende, como eu te falei. A supervisão judicial, ela dura ali entre 3 a 5 anos, mas o cumprimento do plano, às vezes, se estende por 20 anos, né? Então, acho que tem planos aprovados já sendo cumpridos, de forma... Mas eles ainda estão sendo cumpridos ali para aquelas primeiras classes, segunda classe no máximo. A grande massa ali, que é a terceira classe, que são as quirografadas que eu mencionei, a gente vai começar a entender o impacto disso, acho que ainda daqui a alguns anos, do meu ponto de vista. Fantástico. E assim, se a gente fosse falar de alguns pilares, né, se é assim que eu posso mencionar também, de uma recuperação judicial bem sucedida, quais seriam esses pilares? Vocês conseguem pontuar? Do ponto de vista do credor, eu acho que primeiro é a prevenção, que a gente falou bastante aqui. Então, acho que se tem algo que as pessoas estão aprendendo é ter um pouco mais de cuidado na constituição, né, desses créditos. Então, entender as garantias, não subestimar ali. Porque, assim, assumir o risco do negócio faz parte, né? As empresas, mas eu acho que você precisa saber o risco que você está assumindo, né? Eu acho que esse olhar de prevenção é o primeiro pilar. O segundo pilar, do meu ponto de vista, é a informação, não ignorar o procedimento, né? Entender, participar, olhar documentação, como a Priscila mencionou, olhar relatório do administrador judicial. Todo mês ele solta um relatório bonitinho lá falando como está a empresa. Pouquíssimos credores têm esse cuidado. Aqui a gente já está falando necessariamente da face estratégica. Isso, exatamente. Uhum. E o terceiro é negociar. No fim das contas, a recuperação judicial é uma grande mesa de negociação, né? E a gente isso entra na estratégia, né? Então, você ter um caminho do ponto de vista do credor bem sucedido, né, dentro da recuperação judicial, seja quando você está dentro dela, seja quando você não está, você tem ali um crédito fora, você tem que ter uma estratégia de negociação, sabendo onde você quer chegar, onde você pode chegar. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes o seu crédito ele não é um crédito substancial a ponto do devedor querer te ouvir, querer implementar todas aquelas ideias que você tem ali no plano. Você não incomoda. Então, como que a gente vai incomodar? Né? Isso é estratégia. A Priscila falou disso. Eu não consigo incomodar o meu valor, mas eu vou lá no processo de recuperação judicial perguntar o que é cada vírgula daquele documento dele. Isso incomoda. Outro ponto, seu crédito também não está muito substancial, mas tem um bancão lá que tem. Senta com esse banco, conversa, entra junto. Vê com ele o que ele vai oferecer. Tenta emplacar alguma demanda sua junto, às vezes funciona. Então, sair da caixa, não achar que ficar lá só peticionando, se habilitando, vendo lá, esperando a assembleia quietinho, vou dar meu voto aqui no meu cantinho. Isso, na maioria das vezes, você obviamente participa, está por dentro, mas isso não te faz ser ouvido. Não te coloca ali como um credor de atenção para esse devedor. E no fim das contas é o que você quer, né? Você quer chamar a atenção desse devedor e se posicionar ali como um credor que interessa para ele fazer um acordo. Isso da postura ativa, de novo, é importante a gente, nos atos, acompanhar de perto tudo que está sendo feito e impugnar.
tudo que a gente vê que não faz sentido. Porque também é uma premissa legal que se você não se manifestar antes do plano, depois que o plano é aprovado, você já não pode recorrer. Então, é fato consumado. Então, antes disso, cara, ele está querendo colocar ali o fiador, que é um terceiro extraconcursal, como concursal. Não, eu vou impugnar. Classificou o meu crédito errado. O meu crédito é garantia real e está colocado ali no plano como quirografário. Eu tenho que impugnar. Né? A gente tem um caso lá no escritório que foi até curioso, que como foi uma segunda recuperação judicial, eles eram crédito com garantia real, mas aí se interpretou que novou a dívida, então entraria como quirografário. A gente, desde o início, veio impugnando, desde a origem, para justamente ter alguma benesse ali, né? Então, assim, é ser o chato do rolê, assim, para resumir, assim. E assim, olhando para o lado do credor, tem alguma característica, até mesmo assim, que a gente falou um pouquinho de remédio, né, de oferecer o remédio certo e tudo mais, se a gente pudesse oferecer algo preventivo para essas revendas, tem algo que olhando assim, que vocês podem falar assim, olha só, para esses aspectos aqui, vocês não podem deixar de olhar. E a gente sabe que dependendo, né, da empresa com quem a gente esteja conversando, às vezes não tem uma política de crédito tão restrita, né? Às vezes é um pouco mais aberta, às vezes não tem uma política de crédito definida. Então, assim, eu sei que governança poderia ser até a palavra central no meio disso daqui. É em torno disso mesmo que vocês entendem que poderia ser os principais mitigadores de risco para evitar uma RJ? Com certeza. Eu acho que se tem algo bom da RJ é que está reeducando o mercado, até nesse sentido. Por óbvio, né? A gente, enquanto empresário, você está tomando decisão o tempo todo. Você tem os trade-offs ali. Eu quero ganhar market share. Não, eu preciso ter mais segurança. Então, você está sempre, que a gente brinca, né? Até a briga comercial e crédito ali naquela briga constante. Mas existe, assim, o essencial é olhar o histórico de com quem você vai negociar. Assim, cuidar dos mínimos. E hoje a gente tem N plataformas que trazem dados importantes para a gente. Né? Não só dados financeiros, mas também dados de aumento de ações judiciais. Pô, o cara está sendo executado, ano após ano isso está aumentando, valores substanciais. Algo não anda bem. Né? Tô vendo que ele está abrindo uma outra empresa. Né? Tem muito a blindagem, né? Que se fala bastante. Aí ele vai entrar com a recuperação judicial, ele traz várias empresas do grupo, mas aqui tem o patrimônio, não está lá. Né? Então, não é que assim, o cara abriu uma holding, quer dizer que ele está preparando? Não necessariamente, porque a holding tem N estratégias, inclusive sucessórias envolvidas, mas pode ser um alerta. Né? Então, construir uma política de crédito, com certeza, política de crédito, política de garantias, traçar as autonomias dentro da empresa para aprovações, alçadas de aprovações, né? Isso é essencial para a gente sobreviver. Quando e aqui é a análise do Tony, né? A gente para ver o mercado. Eu estou no mercado há 5 anos, então eu posso falar daquilo que eu tenho experimentado, né? Quando eu comecei, doutora, nós passamos por esse período, eu peguei a saca a R$80 ali praticamente, né? E cheguei ali pegar a saca a 180, né? E foi nesse boom de quando eu comecei e depois não tinha, que a gente viu muitas revendas, por exemplo, abrindo filiais a rodo, né? A gente viu o mercado comprando muito à vista, antecipando suas compras, aproveitando o momento atual sem se preocupar com o futuro. Logo de cara, passando um tempo depois, Rússia e Ucrânia entram em guerra, mudam o cenário, mudam o mercado e esquecem disso. Eu acredito que muito essa pressa do crescimento, né, de poder fazer sem ter essa visão, às vezes, um pouco mais estratégica mesmo. E é claro que houve uma visão estratégica, mas uma visão estratégica comercial, né, de crescimento, de projeção de crescimento comercial. Talvez sem olhar para algumas outras facetas, e a gente está falando de uma face, de diversas faces aqui na RJ, que pudessem potencializar essa RJ. No tanto de quem tinha mais poder aquisitivo foi fazendo aquisição de algumas pequenas, né, e esses grupos foram comprados, outras foram abrindo suas filiais. Eu vejo que uma vertente muito assim palpável para esse boom de RJ
foi muito desse movimento também. Vocês concordam que foi um pouquinho disso? Total, eu vejo que começou muito ali. O descasamento do preço das commodities foi algo que, assim, quem está na atividade, eu estou nesse mercado há 18 anos, era nítido que chegou num patamar irreal, né? E que isso ia cair, mas o produtor continua no otimismo que vai ao infinito e além. E uma coisa leva a outra, né? Eu estou ganhando bastante dinheiro, o que eu faço? Eu me alavanco mais. Não estou dizendo todos, mas muitos têm esse comportamento. Vou aproveitar o momento, Vou né? aproveitar o momento, vou comprar mais terra, eu vou investir em tal coisa. E vai se alavancando mais, vai se alavancando mais. A consequência disso foi a commodity voltou para patamares mais reais. Em compensação, o preço do insumo subiu. Por óbvio, a margem foi espremida. E muitos, os que não estavam organizados, de fato começou ali a abrir o bico, né? E uma coisa leva a outra, porque começou no produtor, que é a origem de tudo, isso resvala para a distribuição, porque é o primeiro elo, o elo mais fraco ali de quem ele negocia, o primeiro que ele vai inadimplir é a distribuição. E aí a distribuição também, nesse movimento, né, fundos de investimento consolidando, né, a gente vê fundos de investimento que, na maioria das vezes, não tinham conhecimento do setor, e aí pegou ele super pungente, mas é oscilante. Sim. O mercado, a gente está falando de N, a gente falou de alguns riscos. Para além da questão climática, você tem risco de volatilidade de preço de commodity, do preço dos insumos, de moeda, tudo. É uma atividade de risco. Você não vai estar sempre lá em cima. E aí no momento que cai, mas caiu de um jeito que ninguém esperava, né? Então, assim, uma coisa acaba levando a outra. E hoje a gente tem essa conjuntura que vai passar. A gente sabe que vai passar porque é cíclico. Mas como que eu passo sofrendo menos? Acho que é essa o intuito aqui da nossa conversa, sim, né? Com certeza. E eu acho que um ponto que a gente ainda não comentou também, que é uma estratégia falando dentro da ação, acho que muitos já devem ter ouvido, é uma sigla, né? Que é o DIP. Que é eu devedor. Eu estou numa situação ali que eu quero realmente me soerguer, então eu consigo um financiamento dentro da recuperação judicial para me ajudar aí diante de tudo que está acontecendo. Legal. E é uma oportunidade para quem é o financiador. Porque no DIP eu não entro na recuperação judicial, começa por aí, não é um crédito concursal, porque o que entra na recuperação judicial são créditos que já existem quando do pedido, ainda que não esteja vencido, mas ele já existe. O DIP, por óbvio, veio depois, então ele não ingressa. E ele, como o intuito é fomentar, né, e fazer com que permaneça ali a atividade, ele é o crédito que tem preferência para recebimento, né? Ele só perde para o trabalhista, mas no mais, ele vai receber na frente. E então acaba sendo, muitas das vezes, uma oportunidade também. Quem tem ali interesse, e muitos fundos estão fazendo isso, né? Entram ali para fomentar, vão receber e faz girar ali e com que o plano de fato seja cumprido. Isso também é uma estratégia, de repente. Uhum. Né? Então, assim, tem muitos exemplos aqui, a gente poderia ficar por horas falando, mas eu acho que é um pouco disso. Doutora? Eu concordo, eu acho que no fim das contas, se tem algo que a gente aprende na vida é que tudo é cíclico, né? Teve o varejo ali no começo da pandemia, que foi o setor abalado, agora está no agro, depois vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, não dá pra gente... Eu não gosto... Eu fico meio incomodada quando eu vejo algo muito alarmista, que é a crise do agro. Não é uma crise, né? A gente está num momento difícil, com bastante variações, bastante elementos atingindo. Tem sido desafiador. As narrativas, as positivas, é difícil de aparecer. Sim. Né? O quanto a gente tem construído e quanto tem trabalhado, né? Para mitigar as inconsistências jurídicas, né? As inconsistências aparecem, mas tudo que vocês têm construído no setor é difícil de destacar. Porque é natural. Não é midiático, né? Exato. Existe um receio concreto, existe uma preocupação que ela se justifica. Né? Ninguém está fechando os olhos para isso. Mas também vai passar, né? Esse é o ponto, vai passar. A gente teve um ano duro, ano que vem provavelmente um pouco duro também, mas depois vai passar. E eu acho que já que estamos nessa condição, vamos olhar, vamos aprender com isso. Já vejo na postura dos clientes que a gente atende já uma melhor, né? A gente tem conversas
Antigamente, a gente tinha muita dificuldade, por exemplo, em explicar para um cliente nosso a importância dele ter lá um kitzinho de documentos que permitisse ele entrar com uma ação de execução na justiça caso não houvesse pagamento voluntário. Assim, para como conseguir o financiamento, tem o kit banco, né? O famoso kit banco. E é um kitzinho tranquilinho, ele faz, mas às vezes quer vender. E esse é o nosso desafio. E é um desafio que a gente também tem aqui no nosso DNA, que a gente não ajuda o cliente, se a gente chega lá com 1000 imposições, tendo 1000 cuidados jurídicos, e o impacto na operação dele. O cara precisa vender, precisa trabalhar, ele precisa ganhar o dinheiro dele, e eu não posso atrapalhar. Né? Eu não posso chegar lá com 1000 ideias mirabolantes para trazer a maior segurança jurídica possível e ele não conseguir lá implementar na operação dele. Só que e esse era um desafio que era muito difícil, às vezes, uma coisa simples, uma assinatura ali do cliente dele, para a gente ter lá aquele aceite. E hoje a gente já percebe que com tudo isso, as empresas têm esse cuidado. Então, como eu faço para ter o meu crédito ali mais redondinho, para se eu precisar entrar na justiça? E aí o nosso cuidado também é trazer uma solução para eles de forma que a gente deixe lá lisinho a operação, sem também ficar criando muito obstáculo, né? Ninguém quer isso. Claro. A gente está chegando quase ao final desse podcast, que, nossa, eu tô apaixonado assim, por tudo aquilo que a gente está conversando aqui. Mas se a gente for falar um pouco, doutoras, previsão, safra 26, safrinha 26. Vocês acreditam que a gente vai ter mais um estouro de RJ? Olha, até trocando ideia aqui no evento, eu tenho um termômetro, né, ouvindo clientes. A gente ainda espera que 26 vai ser um ano duro. A gente ainda acha que vai ser 25, doutora? Acho que nos moldes parecidos ainda, tá? A perspectiva é 27 ter alguma... Começar a dar desafogar um pouco. Exato. Mas, assim, também não quero passar mensagem de desesperança aqui. Mas os movimentos do mercado que vocês estão analisando. Hoje a leitura é um pouco essa, até porque tem bastante gente ainda desorganizada. E ano de eleição, né, doutora? É um ano que exato, muda tudo, né? Exato. Ano de eleição, Copa do Mundo. Sem falar de Copa do Mundo, né? É um ano que vai ter... Tem gente que esquece da eleição, só lembra da Copa, né? Vai ter bastante emoção, eu acho, ainda em 26. Legal. Tem escutado assim também, doutora? Sim, e é bom a gente falar... isso não ser recebido como um alarme, um desespero, é bom ser recebido como uma precaução também, já entender que esse é o caminho que provavelmente vai acontecer. A gente tem conversado bastante aqui com o pessoal do evento, e acho que está todo mundo consciente, e tentar, já que essa é a possibilidade, né, para a gente não falar a realidade, porque eu também não estou fazendo uma previsão do futuro, mas ao que tudo indica, vamos trabalhar para fazer isso, passar por isso de forma um pouco mais tranquila, né? Sem as grandes surpresas que a gente teve aí nos últimos anos, entender a realidade, se prevenir e olhar, né, ter esse olhar já de consciência para reduzir os impactos, né, desse momento desafiador. Fantástico. Doutoras, nós temos um quadro que vai dando fim ao nosso episódio, que é um quadro chamado Dá Crédito para Quem? E nesse Dá Crédito para Quem, a gente dá a grata oportunidade a vocês, porque a gente sabe que construir esse legado que a Arone Coutinho vem construindo, e que não é hoje, são alguns anos já, né, doutora? Quanto, especificamente? 7 e vão para 8, comecinho do ano que vem. 8 anos. Já não é mais tão criança assim, né, doutora? Já está bem grande e fortalecido já. E assim, com muito trabalho e dedicação, como você bem mesmo colocou, atendendo grandes clientes dentro do país, fora do país, né, e de todos os portes. Mas a gente sabe que para chegar aí, doutora, precisou capinar muito mato para poder estar correndo hoje, né? E algumas pessoas de bastidores são muito importantes para a gente poder chegar. Sejam familiares, sejam colegas de trabalho, sejam professores, né, da vida e ali da profissão mesmo. E esse momento é um momento oportuno para que vocês possam aí dar crédito para essas pessoas. Eu sei que às vezes é difícil a gente dar crédito para uma só, então aqui eu sou um pouquinho generoso e dou a oportunidade de vocês dar crédito para 3 pessoas, as quais vocês gostariam de homenagear agora nesse momento. Olha, passou um filme aqui, né, na minha cabeça, tem tanta gente. Acho que uma primeira que fez bastante diferença foi a Cristina Visconti. Eu a conheci quando ela era gerente de crédito na Singenta, ela ficou por lá por quase 30 anos.
E ela foi uma escola para mim, de verdade. Eu era muito recente no agro e na profissão. E até a postura em reuniões, você ser objetivo, você já criar tarefas para os presentes ali, né? Raciocinar em cima de um Excel. Porque o advogado tem muito, né, a mania de fazer tudo no Word. Eu chegava para ela e falava, eu não sei ler o Word. E aí eu comecei a raciocinar no Excel. Ela me deu uma visão assim, de processo. E é uma pessoa incrível. Eu tô falando no passado, porque faz tempo que a gente não se vê. Claro. Cris, saudade, mas ela é uma pessoa que eu dou crédito. Assim, falou 3. Outra, meu ex-chefe, Guilherme Gardelli. Assim, é uma pessoa incrível, que eu devo muito a ele, assim, de verdade. E que me ensinou, em especial, a parte comercial, assim. Quando eu comecei no Aroni, muitas pessoas falavam, nossa, é filha do Guilherme. Que legal. E aprendi muito com ele, aprendi sobre negócio, aprendi sobre gestão de pessoas e principalmente a parte comercial. Bom, a terceira pessoa é meu marido, gente. Que assim... Ei, maridão, ganhou essa, hein? Eu tenho que falar dele, do Léo, que desde o início ele super me apoiou. Não é uma decisão fácil você empreender. Acho que a gente escuta bastante, mas só quem sofreu na pele ou sofre na pele sabe o que é você começar um negócio. Do nada, você ter uma remuneração e você passar a ter só boleto durante um bom tempo. E ele super me apoiou, não só financeiramente, mas você precisa ter um apoio emocional e sempre me colocou para frente. Até hoje ele me ajuda com muita coisa, embora ele não seja advogado. Então, não exatamente nessa ordem, mas o Léo também dou crédito. Que legal, doutora. E é bonito de te ver falando até com os olhos um pouco marejados. Eu choro muito, de quanto essas tá? pessoas elas são importantes para você. Doutora Marcela? Bom, eu vou começar dando crédito para um grande advogado que eu conheço, que por coincidência é meu marido também, Gustavo. Os maridões estão com moral. Não, Gustavo, não tem como não começar com ele. A gente, além de colega de profissão, nós somos parceiros de vida. Ele sempre me apoiou nas minhas andanças, nas minminhas ideias. E principalmente sempre me botou muito para cima. Acho que ele acredita mais em mim do que eu mesmo. Então, ele eu dou crédito, sem dúvidas. 3 pessoas, né? A segunda pessoa eu vou dar crédito para Cristiane Saba, que é uma grande advogada que eu conheço, trabalhou comigo lá no primeiro escritório. A gente, além dela ser minha chefe na época, uma pessoa que eu me espelhei, ela virou uma grande amiga até hoje. E tudo que eu sei da base da advocacia foi com ela que eu aprendi, né? A gente, para se especializar, a gente precisa ter a base, né? Entender o beabá. E ela foi a pessoa que, de fato, pegou na mão. Me pegou na mão nessa época e eu sou muito grata a ela. E a terceira pessoa eu vou dedicar para você, porque me trouxe para esse agronegócio, para esse mundo, abriu a porta para mim. Era um movimento que eu queria vir para o mercado do agro, mas fazer isso sozinha é muito desafiador. E a Pri acreditou em mim, a gente se conheceu, ela me trouxe para cá e tem sido muito parceira, eu tenho me inspirado muito nela. Não só como profissional, mas como mulher empreendedora, então te dou crédito também, Pri. Que legal, que bonito. A gente tem... Dá um spoiler aqui. Eu como coordenador de comunicação no Conacred, a gente tem trabalhado aqui para poder trazer mulheres realmente que fazem a diferença no setor. Não ter uma iniciativa necessariamente de um mundo cor-de-rosa, porque como você bem mesmo colocou, doutora, não é tão cor-de-rosa assim, principalmente dentro do agronegócio. Mas que quando elas chegam porque fazem muita diferença. Então, mesmo que essa iniciativa ainda ela não tenha nascido, eu já quero dar os parabéns por vocês serem essas mulheres que estão realmente fazendo a diferença, construindo realmente um legado muito bonito e muito positivo dentro do setor. Gostaram? Muito. Uma que delícia. Bom. Quem quiser encontrar a Aroni Coutinho nas redes sociais, como que faz, doutoras? Bom, a gente está no LinkedIn, Aroni Coutinho Advocacia, também tem a minha página, Priscila Aroni Coutinho, sou meio curiosa, posto, compartilho notícias. E aí vocês fiquem à vontade para criticar também o que a gente posta lá, mas a gente é bem ativo, viu? Maravilha. Doutora? Eu estou no LinkedIn também, Marcela Ruiz Cavallo, também posto lá. A gente vai comentando o mercado, as decisões judiciais, vamos sofrendo juntos. O importante é estar junto, né? É isso. Meninas,
Muito, muito, muito obrigado. Obrigado pela sua oportunidade da gente ter esse papo rico, esse papo genuíno, esse papo verdadeiro. Eu tô muito feliz com esse episódio. Obrigado mesmo de coração. E obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um episódio do Podcred, o podcast ao vivo aqui do maior congresso de crédito agro da América Latina. Tamo junto, até a próxima. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.